Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia. Este será o episódio de número 19. Semana passada, no episódio de número 18, falamos sobre o poder da fé declarada. Não deixe de assistir. O poder da fé declarada tem a ver com a declaração de fé como uma oração. Hoje nós falaremos sobre o oposto. Quando a nossa oração, ela não fala com palavras, mas ela fala com atitudes. Então, bora lá. O tema de hoje é a oração do servo. Nós já falamos sobre orações que não são expressas em palavras, são orações que saem do coração, quando nós estamos atarantados, em dificuldade, em tribulação, que a gente não consegue nem orar, mas aí sai aquele que é o nosso gemido do coração. Hoje nós queremos falar sobre a oração da vida daqueles que servem. O Senhor Jesus Cristo fez uma declaração bombástica quando ele esteve aqui neste mundo. Ele não disse que veio aqui para fazer isto ou aquilo, nem para construir igreja, nem para fazer uma denominação, nem para fundar o cristianismo. Ele disse que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a finalidade, a função, a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, não foi ser servido, mas sim servir e dedicar a sua vida em favor de outros. Aquele então que aprende este princípio vive uma vida de oração sem palavras. Seus atos de misericórdia são intercessões, são preces em favor de outros a quem atendem. Suas palavras e conselhos dispensados aos mais humildes são ouvidas não só por estes, mas também pelo Deus do céu que tudo vê. A vida daquele que é servo, que entendeu que o servir é uma missão, visa o bem dos outros. E isto ressoa na eternidade, porque honra a própria natureza do Cristo, que é sua caridade e compaixão. As suas atitudes, a atitude do servo, confirmam e são coerentes com as suas palavras. Seus olhos enxergam o bem, quando os outros desejam o mal. Seus corações se alegram em obedecer a Deus e vibram com a vitória e o bem dos outros. Eles desejam edificar e não dão muita atenção àquilo que pode destruir. Servem a Deus com fidelidade, compromisso e dedicação. Servem aos homens como se o fizessem para Deus. A oração do servo é a sua própria vida. Quem entende isso, queridos, entende um segredo de Deus. Se nós formos ver pessoas importantes dentro do contexto bíblico, nós vamos ver que alguns destes serviram e serviram bem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da vida de Josué. A vida de Josué foi a vida de um servo. Ela é dividida em duas partes. Não é? Josué foi o sucessor de Moisés, como a gente sabe. Josué significa Deus salva. O nome Josué significa Deus salva, que é uma variante do nome de Jesus. E isso aí não é por acaso. Antes dessa sucessão, dele ser o sucessor de Moisés, ele foi preparado, servindo e observando Moisés, em como ele se relacionava com o Senhor, vendo a manifestação do seu poder de múltiplas formas. A Bíblia narra que quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber a lei de Deus e ficar lá 40 dias e 40 noites, Josué subiu com ele e ficou no meio do caminho sozinho, enquanto Moisés falava com Deus e o povo se rebelava lá embaixo, construindo um bezerro de ouro. Moisés estava ali esperando pela orientação e manifestação de Deus que viria através da boca de Moisés. Josué, cheio de fé, foi um dos espiões enviados à terra prometida e foi um dos únicos, com Caleb, a crer que Deus lhes daria aquela terra que manava leite e mel, enquanto todos os outros 10 acreditavam que não, que eles tinham que voltar para o Egito mais uma vez.
Por fim, queridos, por meio da imposição de mãos de Moisés, Josué foi revestido de toda autoridade e sabedoria. Após a morte do grande profeta Moisés, ele foi responsável por introduzir o povo de Deus na terra prometida. Lá em Deuteronômio capítulo 34, verso 9 diz: E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Você imagina, você substituía Moisés, o maior profeta de todos os tempos, apareceu no Monte da Transfiguração com Jesus Cristo, aquele que trouxe a lei, todo o Velho Testamento baseado na vida de Moisés. Pois é, Josué recebeu essa incumbência. Então Josué não era qualquer coisa, mas para não ser qualquer coisa, ele serviu e serviu. Josué era competente, ele era virtuoso e principalmente alguém que serviu e amou a Deus acima de todas as coisas. Mas por incrível que pareça, e isto mostra a vulnerabilidade do próprio grande Josué, Deus o advertiu 3 vezes, pedindo que ele tivesse coragem, força, que ele se esforçasse, que se mantivesse animado, porque certamente dias difíceis viriam. Que ele não se desviasse nem para um lado, nem para o outro, nem voltasse atrás do seu propósito. Está lá em Josué capítulo 1. Então diz a palavra do Senhor: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou. E eu darei a vocês todo lugar que pisarem a planta dos vossos pés, conforme prometi a Moisés. Enquanto você viver, disse o Senhor Deus a Josué, servo de Moisés, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, a primeira vez, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Relembre continuamente os termos deste livro. Medite nele de noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Então veja só a vida de Josué, que interessante, servindo, humilde, fora das luzes, Moisés ali, sendo o líder, de repente vem sobre ele a responsabilidade, e aí veio aquele temor, talvez até por respeito a quem Moisés era, né? Ele não era um super-homem, Josué sabia que ele não era super-homem. Ele deve ter tido momentos de grande insegurança e pela própria admiração que ele tinha por Moisés, medo de diante de tantos obstáculos, certamente ele falou, não, Moisés não está mais aqui, como é que eu faço? Como ele fez a vida inteira, em suas orações, ouviu a voz de Deus. Ânimo, força, coragem é o que Deus falou. Não se espante. E não deu ouvido à voz do medo, da insegurança, daquilo que poderia trazer derrota para ele. Como vocês sabem, Josué liderou muitos combates. Josué liderou o povo em Jericó, quando os muros caíram por causa do poder de Deus. Josué foi um cara que numa batalha contra os amorreus clamou a Deus para que o sol parasse, desse tempo dele destruir os seus inimigos. Josué, assim como Moisés, que abriu as águas do mar, Josué parou, fez parar, orou e fez parar as águas do Jordão para que o povo passasse a pé enxuto e a arca do Senhor pudesse entrar na terra prometida. Ou seja, Josué, depois que ele recebeu este comissionamento de Deus, essa autoridade, essa sabedoria, as mãos, as autoridades de Deus
vinda das mãos de Moisés, Josué foi atrás, ele não parou, ele não ficou com medo. E diz a palavra de Josué, capítulo 6, verso 27, assim o Senhor estava com Josué e a sua fama se espalhou por toda a terra. O servo humilde, que diz na sua primeira fase de vida, cuja tônica foi servir, recebeu de Deus honra e cumpriu a sua missão. Somente em poucas ocasiões nós lemos no livro de Josué, por exemplo, as orações vindas dos lábios de Josué, porque na prática a sua vida ela estava clara e ela correspondia à sua missão que Deus tinha lhe dado. A sua vida, na verdade, falou mais alto que as suas palavras, pois suas palavras correspondiam àquela, a sua vida. Ele ficou no lugar de Moisés, recebeu de Deus incumbência, responsabilidade, autoridade, reconhecimento de todos e a certeza da companhia do Pai em seus muitos desafios. Deus falou, eu estarei com você, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Josué, queridos, foi uma figura, um prenúncio do próprio Jesus Cristo, talvez até pelo nome, não é? Que veio para servir e não para ser servido, e venceu duras batalhas para salvar a nós, seu povo escolhido, e ter um nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus é famoso, é o nome diante do qual todo joelho se dobrará. Josué foi uma figura do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo não veio para ser servido, veio para servir. Mas aí você pode dizer, tá, mas eu não sou como Josué, eu sou apenas uma servinha do Senhor, um servinho de Jesus. E aí eu queria contar uma segunda história que ela é bastante interessante e não muito famosa, está lá em Atos capítulo 9, a história de uma mulher chamada Dorcas, ou Tabita, em grego era Dorcas o nome dela. E diz a palavra lá, a partir do verso 36 de Atos 39, que ela estava sempre a servir as pessoas e ajudar os pobres. Por este tempo ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado para o sepultamento e colocado numa sala num andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, perto de Jope, em Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar, por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles, assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior, onde estava o corpo de Dorcas, Tabita. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhes mostravam os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito para elas. Vocês entendem, queridos? São atos pequenos. A gente não precisa ser como Josué de conquistar a terra prometida ou como Moisés. Nós podemos ser como Dorcas, que fazia vestes. Eu me lembro da minha mamãezinha que partiu ano passado. A minha mamãe teve uma época que ela trabalhava para a Obra da Piedade da igreja dela, e ela com a minha tia costuravam roupinhas para bebês, para pessoas que não tinham condição, e minha mãe mandava fardos de roupinhas que ela fazia no tricô, no crochê, e elas preparavam com tanto carinho. Estava lá a minha mamãezinha Dorcas fazendo o seu trabalho. E bom, quando Pedro chegou e viu aquelas mulheres chorando e mostrando os vestidos, as roupas que Dorcas havia feito para elas, Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ele ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e quando ela viu Pedro, sentou-se. Ela foi ressuscitada por suas obras de caridade, de amor, de serviço. Pedro então lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Imagina uma festa com Dorcas de volta à vida. Aquela mulher não poderia faltar, ela fazia muita falta na sociedade. E a notícia, diz a palavra, se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Creram na sua vida de serviço, creram na sua morte, creram na sua ressurreição e naquele a quem ela servia. O servo fiel, queridos, é aquele que zela pelo que é de seu mestre, sua imagem, sua honra, seu reino, seus valores. Por isso, ele o louva, ele o exalta, ele o elogia em gratidão o dia todo, para todo mundo, não é assim?
Nós somos esse canal servindo ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Mestre. Você sabia? Muitos sabem, mas eu vou dizer algo que alguns talvez não saibam. A palavra hebraica avodar, pode ser usada e significa tanto para adorar quanto para servir. Ou seja, quando eu sirvo, eu adoro a Deus. Quando eu adoro, eu sirvo a Deus. Então, quando você serve o seu irmãozinho, quando você serve aqueles que o Senhor coloca diante de você, você está adorando também. A sua vida pode não estar sendo uma vida eloquente de oração falada, mas no serviço você adora a Deus de maneira verdadeira, lá do profundo do seu coração. Isso está lá escrito em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 23. Em tudo o que fizerem, diz Paulo, façam com bom ânimo e de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, um galardão, porque ao próprio Cristo, a quem vocês servem, vocês estão servindo aqui na terra. Então, o que ele diz, né? Colossenses, Paulo dizendo, quando você faz a um dos pequeninos, a mim vocês estão fazendo conforme a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse. Que a sua vida, meu querido, minha querida, seja Dorcas ou Josué, um grande líder ou simplesmente uma serva abençoada de que todos têm saudade, possa ser assim, uma vida de oração, mas que a sua oração, a sua vida seja mais forte, a sua prece muito maior do que as suas palavras. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos mostra na Tua Palavra que aqueles que servem, que aprendem a missão que o Senhor teve nesta vida, de vir aqui para servir e não ser servido, de não passar as suas vidas buscando os seus próprios interesses. Isto faz com que sejamos parecidos com o Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós passamos a nossa vida inteira correndo atrás do que é nosso, do que é meu, do eu, daquilo que eu tenho, que eu posso, que eu consigo, que eu faço, que eu possuo. E, Senhor, às vezes, ao nosso redor, há tanta gente necessitada, precisando, Senhor, que nós vivamos como o Senhor viveu, uma vida abnegada, uma vida que se abra para os outros. Senhor, toca o coração destes que estão ouvindo esta palavra e que eles possam, sim, Senhor, ter como modelo o Senhor, que não veio para ser servido, mas veio para servir, e que possamos, com as nossas vidas, ter orações que te agradem, Senhor, através do nosso comportamento, das nossas vidas, da coerência entre as nossas palavras e as nossas atitudes para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra que o Senhor preparou, minha querida, para hoje. Que Deus te abençoe, a sua semana, a sua vida, a sua família, e que você viva para repartir a bênção do Senhor para os que estão ao seu redor. Se você gostou, curta, mande uma mensagem, se inscreva no nosso canal e receba uma mensagem. Essa semana um pouquinho atrasada, que eu cheguei ontem de viagem, mas está aí para que você seja edificado em nome de Jesus. Amém.